Olá, este é um programa do Departamento Científico de História da Academia Brasileira de Neurologia, onde entrevistamos os principais mestres, mentores da neurologia nacional. Hoje entrevistaremos o professor Ricardo Nitrini. O professor Nitrini se formou em medicina na Universidade de São Paulo em 1971 e, em seguida, lá fez sua residência médica em neurologia. Na mesma universidade, cursou seu mestrado e doutorado, ambos sobre neurosífilis. No final da década de 1980, criou o Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1993, defendeu sua livre docência sobre epidemiologia das demências, né? Muitos conhecimentos advindos desse grupo de neurologia cognitiva. Em 2003, criou o Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E em 2012, se tornou professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. O professor Nitrini é referência nacional em neurologia cognitiva, grande divulgador da neurologia, e hoje, para fins de gravação, 20 de março de 2025, tem 461 artigos indexados no PubMed, além de vários livros e capítulos de livros sobre neurologia. O professor Nitrini sempre colaborou com a Academia Brasileira de Neurologia, desempenhando vários cargos importantes. No ano passado, em 2024, ele recebeu o prêmio Henry Wisniewski de contribuição ao longo da vida como reconhecimento pelo seu trabalho de impacto nas pesquisas sobre Alzheimer e demência, na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer na Filadélfia. Eu sou Ilmar Corrêa Neto, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou acompanhado da doutora Jerusa Smith, neurologista do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutor Nitrini. Bom dia, doutora Jerusa. Bom, em primeiro lugar, Ilmar, muito obrigado pelo convite. Agradeço aí a Jerusa por estar participando também. Fico honrado realmente com esse convite por participar dessas entrevistas que você faz com os neurologistas brasileiros. Bom, meu pai era funcionário público e deveria, eventualmente, era transferido para outras cidades no seu trabalho, funcionário público do Estado de São Paulo. Então, quando eu tinha 6 anos, eu nasci em São Paulo, mas quando eu tinha 6 anos, meu pai foi transferido para uma cidade do interior, na Média Mojana, chamada São João da Boa Vista. É uma cidade ainda relativamente pequena na época, mas já era talvez a maior cidade da pequena região ali. Daí eu fiquei ali até os 9 anos, daí nós fomos transferidos, meu pai foi transferido para uma cidade pequena, Vargem Grande do Sul, na época, uma cidade pequena, e por causa disso eu fui colocado num colégio interno, para continuar meus estudos numa escola um pouco melhor. Então, fui para um colégio interno em Poços de Caldas, morei lá fiquei no hospital, no colégio interno durante algum tempo. Depois, meu pai foi transferido para uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, onde eu fui quando tinha 12 anos e morei lá durante todo o tempo antes de entrar na faculdade. Meu pai continuou morando lá, continuei voltando a Espírito Santo do Pinhal, onde tenho grandes amigos. Ainda vou a Espírito Santo do Pinhal rever os amigos com frequência, uma cidade com quem eu tenho uma grande ligação. Então foi assim, eu me sinto, embora tenha nascido em São Paulo, como passei dos 6 aos 18 anos, eu me considero um interiorano, porque esse é o período de formação realmente da pessoa, né? O período da adolescência e tudo mais. Então eu me considero, na verdade, um pinhalense, não é? Do ponto de vista dos 12 aos 18, depois até me casar. Praticamente meu pai ainda continuou morando lá, nós íamos com frequência, e os amigos que eu tenho desse período são amigos muito importantes. Então, eu me vejo ainda como São Paulo, para mim, quando eu voltei a fazer o cursinho, era uma cidade muito grande, me atrapalhava muito aqui, né? Você sabe, você sai com 6 anos, volta com 18 para fazer, 17, 18 para fazer o cursinho, São Paulo era
embora fosse menor do que hoje, bem menor, já era uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes, né? Quer dizer, era uma cidade muito grande. E foi lá em Espírito Santo do Pinhal que o senhor optou por fazer medicina? Eu optei por fazer medicina mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu optei que ia fazer medicina. Isso porque na cidade tinha um médico que era muito conhecido, ele atendia toda a população e na sala dele, na casa dele, ficava uma fila de pessoas para ele atender. Fila de pessoas que vinham de todas as regiões. Era um médico muito formado aqui na USP, mas ele era um médico assim muito cidadão assim, assim considerado lá na cidade. Ainda hoje as pessoas vão visitar o túmulo dele porque consideram que ele é, doutor Armando era uma figura, um santo, entendeu? Ele atendia toda aquela população de pessoas, tal, e todo mundo gostava muito dele. Então, isso talvez me marcou o fato de que uma pessoa muito querida era um médico da cidade, né? E também tinha um farmacêutico, de que eu gostava muito, que era pertinho da minha casa, que atendia um monte de gente que vinha do campo para ele fazer curativos, né? As pessoas sofriam pequenos curativos, sofriam pequenos acidentes e tal, agricultores e tal, e ele fazia curativo em todo mundo. Também no sábado de manhã ficava aquela fila de pessoas perto da farmácia para ele fazer os curativos. Então eu falei para meu pai um dia, pai, você é farmacêutico. Porque eu tinha ele como um ídolo, assim, né? Você é farmacêutico. Então, meu pai falou, mas por que farmacêutico? Por que você não faz medicina de uma vez? Então, me lembro que foi daí que me marcou. Eu vou fazer medicina. Foi assim que eu me decidi por fazer medicina. Como é que era o curso de medicina da USP quando o senhor chegou, final dos anos 60? Era uma situação terrível. Nós vivíamos uma época de ditadura militar. Então, o que mais se sentia nesse ambiente era uma luta constante entre os estudantes e uma escola extremamente tradicional, que era a Faculdade de Medicina da USP, né? Então, era um ambiente muito hostil, na verdade, eu devo dizer, naquele momento, entre os professores e os alunos. Isso foi muito ruim, fazer faculdade naquele período, né? Quem viveu isso deve lembrar-se de que nós tínhamos mais assembleias do que aulas. Assembleias dos centros acadêmicos, e greves, e passeatas. Foi um período muito ruim para se estudar, né? Os alunos estavam mais interessados no envolvimento político do que propriamente no estudo. Então, a faculdade de medicina foi assim. Eu também, não sei se outros experimentaram essa mesma sensação, mas eu saí do cursinho, onde os professores eram fantásticos. Os professores de cursinho naquela ocasião eram professores fantásticos, eles faziam aprender rapidamente, eles eram muito hábeis didaticamente. Daí, quando eu entrei na faculdade, nas aulas de anatomia, por exemplo, que é um assunto muito árduo, eu notava que os professores, não que eles não tivessem conhecimento, mas eles não tinham muito interesse em didática. E, por outro lado, aquele ambiente, na época que eu entrei na faculdade, o ambiente entre professores e alunos era muito ruim, porque havia a questão dos estudantes, dos jovens, todos serem, na ocasião, favoráveis a mudanças do regime que nós estávamos, e nós estávamos já vivendo o regime militar, ditatorial, e a maioria dos professores tinha uma postura mais, aparentemente, uma postura mais reacionária. E havia uma situação um pouco conflitante entre alunos e professores, de tal maneira que o convívio não era bom. Então foi um momento muito ruim de fazer medicina, com raras exceções, as nossas ligações com os nossos professores eram mais traumáticas. Os professores viam os alunos como muito, vamos dizer assim, é, é, revolucionários, querendo modificações de tudo e não prestando atenção nas aulas, querendo mais participar de assembleias e querendo resolver problemas políticos, enquanto os professores queriam que nós estudássemos, que nós fôssemos. Então havia razão de ambas as partes, né? Porque era um momento crítico de ditadura militar e foi piorando, né? Durante os anos foi piorando. Então as nossas relações com os professores foram, eu digo, dificultadas pelo período que nós vivemos. Chegou a acontecer violência dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com relação aos alunos, alguma coisa mais grave, assim? Dentro da faculdade de medicina, propriamente, uma violência, não, mas muitos colegas meus foram presos, né? Alguns colegas da época foram mortos, né? Eu tenho amigos que ficaram presos durante 7 anos, só vieram cursar medicina depois de 7 anos, outros tantos morreram. Quer dizer, a situação era muito grave. E na faculdade de medicina aconteceu algo
curioso, né? Não é nada louvável que a gente conte isso, mas já que estamos falando sobre história, vamos falar um fato ocorrido. Dentro de todas as universidades da USP, todas as faculdades da Universidade da USP, a faculdade onde teve mais professores que foram ou que se exilaram ou que foram excluídos dos quadros da USP foi na Faculdade de Medicina. Mais do que, por exemplo, nas faculdades de Sociologia, nas faculdades de Filosofia. E uma vez essa pergunta foi feita: será que tinha mais comunistas e esquerdistas na Faculdade de Medicina do que nas faculdades de Sociologia ou de Filosofia? Ou na Faculdade de Medicina havia uma luta por cargos que era maior do que essas outras faculdades? Eu acho que essa segunda resposta é mais provavelmente verdadeira, né? Então, aqueles indivíduos que tinham um pouquinho de um certo vínculo, uma certa propensão para apoiar mais os regimes de esquerda, foram, na medida do possível, expurgados por aqueles que competiam. O ambiente não era nada, vamos dizer, era um pouco hostil, eu diria, para as pessoas que tinham uma visão mais de esquerda na época. Os alunos tinham essa visão, então ficou algo assim um pouco complicado durante aquele período. Não foi um bom período para fazer faculdade de medicina na USP, e eu diria que na maior parte das universidades públicas no país, onde havia essa situação complicada entre professores. Muitos professores tinham uma visão mais conservadora e os alunos tinham uma visão mais de esquerda. Só aí você remodela tudo, porque eu falei muita coisa, mas, enfim, é isso. Foi um período especial da nossa história. Jerusa? E daí, como é que o senhor conseguia é, é, dar conta dos estudos da faculdade nesse ambiente pós-golpe? Mas o senhor sempre conta do basquete. Como é que entra o basquete nesse ambiente tão rígido e o esporte? Como é que vem isso? Eu acho que o esporte sempre foi muito importante para mim, né? Eu até digo, não só para mim, como eu digo para os meus pacientes, todos. Qual é o seu hobby, né? Você pratica algum esporte? Você toca algum instrumento? Você tem uma forma de arte que você gosta muito? Porque eu acho que sem uma forma de arte ou de esporte ou de algo nessa linha, né? Ou arte ou esporte, quase que a vida se torna impossível, né? Fica muito uma ansiedade que precisa ser de algum modo combatida com essas atividades. Então, o esporte para mim era a forma principal de conviver com os problemas que existiam na época, né? Então, eu me dedicava muito ao basquete, eu sempre joguei basquete, gostava, e com isso fiz também grandes amigos na faculdade, de outras turmas. A gente tinha, na ocasião, as competições que eram marcantes na faculdade, né? A MacMed, então a gente se preparava muito para isso. E acho que ainda existem essas competições, né? E outras. Então, o basquete para mim foi muito importante ao longo da minha vida, especialmente na vida de jovem, né? E que mais que a gente fazia? Eu tinha amigos de outras faculdades. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estava um pouco desgostoso com o nível da faculdade, com essa questão pouco democrática de convívio, tal, que eu prestei vestibular para Ciências Sociais na USP, fui aprovado e comecei a fazer Ciências Sociais. Mas naquela época, os professores principais de Ciências Sociais foram expurgados da USP. Então, Fernando Henrique, que era professor, saiu, foi para o exílio e outros tantos professores. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na USP, eram os pós-graduandos que davam aula, ou pós-graduandos, ou ex-alunos, enfim, eram mais os grandes professores que davam aula naquele período. Então, na sociologia, né? Então, eu saí logo, não gostei também, não era um curso que eu queria fazer. Enfim, naquela ocasião eu notei que medicina mesmo é o que eu queria fazer. Então, voltei, saí da sociologia e voltei para a medicina. Quer dizer, eu nunca saí da medicina a cursar à noite sociologia e medicina durante o dia, né? Daí eu voltei a fazer, entrei na medicina com mais certeza de que era aquilo mesmo que eu queria fazer. E E quando a veio a neurologia? neurologia? Bom, A mesma. Bom, Quando veio a neurologia, daí foi no quarto ano? Foi eu como acho foi que a neurologia? a neurologia veio aos poucos. Não foi algo assim que foi assim, não nasceu como no caso do meu pai que me falou faz medicina e eu decidi que ia fazer medicina. É, claro que eu já imaginava, tal. Meu pai simplesmente deu aquele toque que me fez ver que esse era o caminho.
Eu tive um grande professor de neurofisiologia clínica, de neurofisiologia na Faculdade de Medicina, no segundo ano, professor César Timiaria. Eu gostava muito das aulas dele, das explicações que ele dava, e, na verdade, até nos ficamos bons amigos durante todo esse tempo. E ele tinha também, gostava do aluno também, que verificava que tinha interesse pela área. Então, a neurofisiologia sempre foi uma coisa que eu gostei muito. A neurofisiologia tem uma lógica interna que é parecida com a da neurologia, né? Então, eu acho que é aí que já ficou meio marcante que eu iria gostar de fazer neurologia. Mas depois o nosso curso de neurologia na Faculdade de Medicina naquela época era horrível. Por quê? Nós só tínhamos neurologia no quinto ano. Então, veja, hoje os alunos têm neurologia já nos primeiros 2 anos, já tem o curso de neurologia, tem no terceiro ano, bom curso, tem um quarto ano, e depois tem, durante o pronto-socorro também. Então, neurologia entra ao longo de todo o currículo. No meu tempo, neurologia era só no quinto ano. E tinha um curso de quinto ano que era um curso teórico de neurologia. E o curso teórico não era bom. Eles não davam as coisas, davam uma teoria muito profunda, tá certo? Não era uma teoria muito ligada, não ligada, que não era muito ligada à prática, não é? Por exemplo, ensinar, por exemplo, como é que separa uma síndrome motora periférica de uma síndrome motora central, coisa que um aluno precisa aprender, não é? No início não era isso, não. Eles ensinavam o sistema gama. Eu me lembro que eles ensinavam o sistema gama quando eu era interno do quinto ano. Era um curso muito mal feito, né? Então, mal preparado. E eu mesmo tive a ocasião, durante o ano, que não tinha o que criei. Fui chamado para criar o curso, passaram a ter um curso no terceiro ano, além do curso no quarto ano, né? Então, isso já foi a primeira modificação. Mais recentemente, os alunos têm também aula no primeiro e segundo ano, que é uma coisa mais recente. Então, a neurologia começou a permear o curso de medicina. Aquele tempo era um pequenino, como se a neurologia fosse uma coisa assim, sem importância. A neurologia foi ganhando importância ao longo do tempo, né? Durante o período que eu fiz o curso de medicina, a neurologia era relegada assim, a uma situação de algo irrelevante dentro do contexto médico, né? Você tinha muitas aulas de icterícia, muitas aulas de gastrite, muitas aulas de... E neurologia você tinha um pequeno curso. Então, o curso de medicina, durante o curso de medicina, isso não me estimulou nada a fazer neurologia. E na residência, professor Nitrini? A residência Quem nós tínhamos... eram, pois é, quais eram os professores mais importantes, assim, aqueles que lhe marcaram mais? Nós tínhamos, eu acho que a neurologia, para mim, foi um marco, assim, a residência foi ótima. A residência foi fantástica. E quais eram os grandes professores? Bom, primeiro havia o professor Canelas, que não era, ele era um professor, uma pessoa ótima, entendeu? Mas ele não era um professor que ensinava a neurologia. Eu acho que ele ensinava mais uma conduta, como ser um professor de neurologia, entendeu? Enfim, ele era um grande professor, indubitavelmente, mas na fase inicial de ensino mesmo, quem foi muito importante para mim foi o professor Luiz Alberto Baqueschi. Baqueschi tinha um método de ensino, assim, de localização clínico-topográfica, que era perfeito. Ele nos ensinava de modo perfeito, apresentava um caso, ia discutindo o caso que tinha uma hemiparesia, onde poderia ser a lesão, ia indo discutindo de uma maneira muito lógica, muito boa, e a gente ia aprendendo muito com ele. As aulas dele eram fantásticas. Nós tínhamos um outro professor, que era um professor que gostava muito de uma fisiopatologia de uma maneira mais refinada. Estudava pelo Brodal, um livro clássico da época, então ele discutia com detalhes. O professor Daniele Riva, muito culto dentro da neurologia, uma cultura muito grande dentro da neurologia. E tinha um outro professor que era muito interessante, porque ele não era muito ligado a esses detalhes, mas ele fazia diagnóstico com grande precisão. Ele fazia um diagnóstico por padrão. Falava um paciente assim, e sem muito rebuscado, falava: isso aqui é isso aqui. Esse diagnóstico é esse. E acertava, sem uma
sem os detalhes todos, sem usar todo o raciocínio, vamos dizer assim, é, é um raciocínio fisiopatológico, ele fazia o diagnóstico pelo conjunto, diagnóstico por padrão, tá certo? E isso era muito interessante, você ter essas pessoas diferentes que faziam um diagnóstico de uma maneira indutiva e outra que fazia um diagnóstico por maneira dedutiva, né? Então a gente tinha esses professores como os mais marcantes do meu curso e foram excelentes, professores excelentes. Sim. Doutor Nitrini, e durante a residência, tinha alguma área da neurologia que lhe interessava mais? Bom, durante a residência, no começo, eu me interessava muito pelo tentar explicar cada uma das coisas. Então, me interessei muito pelo sistema gama, fiquei estudando aquele negócio com profundidade, discutia muito com o professor Canelas, que também gostava disso, tinha escrito. Até fui ficando mais amigo assim do professor Canelas, porque eu discutia bastante com ele gostava de discutir cinema, era um cara, um professor culto. Eu também tinha apenas pretensões culturais, então nós discutimos muitas coisas. Ficamos bastante amigos durante o mesmo período de residência, depois da residência. Eu gostava muito do professor Canelas, uma pessoa. E o professor Canelas tinha algumas, por exemplo, ele sabia redigir como ninguém, redigia muito bem. Ele corrigia eventualmente textos da gente em inglês, por exemplo, ele corrigia perfeitamente. Era um professor muito culto, sabia redigir muito bem, tinha muitos livros publicados, né? Era um professor que foi um dos primeiros a usar estatística nos trabalhos científicos do nosso departamento. Então, professor é, muito calado, mas ao mesmo tempo muito competente. Mas aí, daí me perdi um pouco na sua pergunta. Que área que eu, como é que foi a minha... Eu comecei a gostar muito, logo que eu comecei a estudar, comecei a gostar muito de linguagem, afasias, apraxias, agnosias, essa área me fascinou, né? Especialmente a linguagem interna, qual é a relação entre a linguagem interna e a linguagem externa. Então, eu gostava muito disso. Então, eu gostava bastante disso, agnosia, até essas coisas que eu gostava mais. Então, eu fui me dedicando a isso cada vez mais. E, mas quando chegou a ocasião de fazer a minha tese, tá certo? Eu gostaria de ter feito a tese nisso. Mas quem quer me orientar? Como é que eu ia fazer uma tese nisso? Entre os nossos colegas lá da neurologia, não tinha ninguém que poderia me orientar nisso. Havia o professor Lefebvre. O professor Lefebvre era uma pessoa que conhecia muito essas coisas, a atividade nervosa superior. Gostava muito, conhecia muito. Mas ele era da neurologia infantil e eu não sabia. Daí ficou numa situação que eu tinha que fazer uma tese, meu caso estava vencendo, eu não tinha como fazer. Então aí surgiu lá a neurosífilis, que era uma área que era possível fazer uma tese, e foi por isso que eu entrei no estudo da neurosífilis. E foi um campo muito interessante. Eu fiz meu mestrado, depois fiz meu doutorado e depois tive algumas publicações a respeito do assunto, um assunto que foi muito bom, mas não era o assunto que eu queria mesmo fazer, não é? E depois meus colegas mais próximos, o professor Baqueschi, por exemplo, que foi, na verdade, meu orientador de fato, ele falava, Nitrini, você, não me chamava de Nitrini, chamava de Ricardo. Ricardo, você fica estudando afasia, praxia, agnosia, o que você vai fazer com isso? Você vai atender um paciente com agnosia no consultório, e daí? O que você vai fazer com isso? Vai atender um paciente com... E você vai viver disso? Você não vai conseguir fazer uma clínica, você precisa estudar outras coisas, essas coisas. Não sei. Foi daí que, de repente, surgiu a oportunidade para me dar uma aula de demências. O professor Malamartine, que tinha uma espécie de sanatório, onde tinha pacientes com demência e com outras doenças, pediu-me uma vez para dar uma aula de demência, sanatório de psiquiatras. Então, eu fui estudar o que era demência. Tinha um livro só na biblioteca da Faculdade de Medicina sobre demência, um livrinho do Charles Wells, era um livro pequeno. E eu fui estudar tudo, para dar uma aula boa. E daí o que aconteceu? Eu fiquei o cara que entendia de demência, porque ninguém estudava demência. Então, de repente, um indivíduo se interessou pelo assunto. Isso foi muito interessante para mim, porque a sífilis estava desaparecendo. Se eu continuasse estudando sífilis, eu morreria de fome, porque a sífilis estava em declínio. E comecei a estudar demência, que era um estudo que ninguém conhecia, ninguém sabia nada, e de repente cresceu fantasticamente. Então, sabe como é? Eu estava conversando outro dia com uma colega chamada Jerusa, e nós dizíamos como é que a vida é, não é? Como é que surgem oportunidades que a gente não sabe por quê. De qualquer maneira, como eu gostava dessas doenças, para mim ficou mais fácil estudar demência, entender os mecanismos, já que eu gostava da atividade nervosa superior. E eu estava vendo até recentemente que não foi só eu que vim da atividade nervosa superior e fui para as demências,
Marcel Mesulan fez isso, tá certo? Francisco Lopera, que é recentemente falecido, ele veio da neurofisiologia, vamos dizer assim, das atividades nervosas para as demências. A minha geração, mais ou menos, de pessoas que hoje estão na fase de 70, 80 anos, tá certo? Essa geração toda veio da atividade nervosa superior que eles estudavam e vieram para o campo das demências. E trouxeram informações muito importantes para o campo das demências, claro, explicando, discutindo, construindo síndromes e tal. Enfim, aí foi assim que as coisas começaram. Eu estou me estendendo muito, Edmar, você vai ter que Não, cortar não, muito. Não, acho não. que não. Tá ótimo Mas assim. isso é interessante porque o senhor viveu, então, essa transformação do conceito, né? Que em 1976 tem essa mudança, né, do conceito da demência como algo pré-senil, né, a doença de Alzheimer como algo pré-senil, e depois, então, em 1976, com Katzmann, vem essa ideia de que não, isso que o Alzheimer chamava de pré-senil, na verdade, é a principal causa de demência, né? Como é que foi viver isso? Como é que foi, assim, participar dessa transformação conceitual? Olha, Como é que Bueno, como é que vamos dizer assim, qual era o diagnóstico desses pacientes antes de 76, né? é interessante isso, né? Porque havia toda essa massa, é claro que não tão grande como hoje, porque as pessoas sobrevivem muito mais. Havia a doença de Alzheimer era uma doença relativamente rara, mas hoje seria as demências frontotemporais. As demências frontotemporais, há de convir comigo que não são doenças comuns. Você vê algumas demências frontotemporais. E a doença de Alzheimer tinha mais ou menos a mesma prevalência. Você via de vez em quando. Eram indivíduos que tinham menos do que 65 anos e apresentavam distúrbios mais na linha de afasia, apraxia, agnosia, menos do que distúrbios de memória. Então, eram pacientes relativamente incomuns. Quando você de senil era a mesma coisa que foi degenerativo. Doença de Alzheimer, e antes ela era restrita aos casos pré-senis. Então se tornou muito mais frequente. Isso aconteceu mesmo durante. Já vinha tendo dúvida. O próprio Alzheimer, nos seus trabalhos, ele tem dúvida se a demência senil ou a doença de Alzheimer são duas doenças diferentes. Ele escreve sobre isso, porque ele tem dúvida. Mas o fato é que a idade foi o definidor de demência pré-senil, que era a doença de Alzheimer. Então, daí, o, com o avanço desse conhecimento, tá certo? A doença de Alzheimer se transformou numa doença extremamente frequente. Agora, você me perguntou aí como é que era antes. Bom, o conceito médico em geral era da arteriosclerose. Arteriosclerose. Como é que eles entendiam isso, arteriosclerose? Eles entendiam que havia um endurecimento das artérias, as artérias ficavam menos flexíveis, vamos dizer assim, não conseguiam dilatar-se. Então, e, ao mesmo tempo, havia uma redução global de fluxo sanguíneo. A ideia era de uma redução global de fluxo sanguíneo cerebral. E isso que causava a demência vascular. Quem mudou esse conceito foi o Rachinsky, que escreveu Não Existe Isso. Ele diz, a frase dele, inclusive, este é um dos maiores erros da medicina. Ele escreve isso no trabalho dele, os maiores erros da medicina é considerar que a demência é causada por arteriosclerose, por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Como é que ele concluiu isso? Ele fez estudos de fluxo sanguíneo cerebral em pacientes, ele concluiu por estudos. Claro que talvez ele já tivesse essa ideia. Daí ele passa a definir a demência vascular como uma demência por múltiplos infartos. Ele diz que a demência vascular é só aquela que é causada por múltiplos infartos. A demência, e dá a ideia de demência vascular. Para as outras demências está errado. Essas outras demências são de outro tipo, não são demência vascular. E daí ficou como sendo a demência senil do tipo Alzheimer. Durante algum tempo, usava essa expressão, demência senil do tipo Alzheimer. E depois passou a descrever tudo como doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer, eu até escrevi sobre isso, mostrando o número de publicações de doença de Alzheimer, como é que cresceu. Assim, passou uma coisa de 40 trabalhos por ano para 8.000 trabalhos por ano, coisa assim. Né? Impressionante, por causa da extensão do conceito. Não é só o envelhecimento da população, é claro que o envelhecimento da população tem uma certa razão, mas é o conceito de expansão. Né? Eu me lembro que quando, numa ocasião, eu fui convidado para dar aula para os alunos na faculdade de medicina numa noite, às vezes tem esses cursos noturnos, e fui convidado para dar uma aula de doença de Alzheimer.
eu e um psiquiatra muito bom. E sentamos os dois para discutir com eles, aí o colega, os alunos fazem perguntas e tal. E esse professor falou assim, eu não sei por que que eu fui convidado para dar aula aqui de doença de Alzheimer. Eu nunca vi um caso de doença de Alzheimer, ele disse. Nunca vi um caso. Porque ele tinha a ideia do conceito da doença de Alzheimer na pré-senil, com aqueles distúrbios, e talvez ele nunca tivesse visto o mesmo. Então, essa mudança de conceito é que fez com que essa doença se tornasse muito frequente, né? Daí isso O cara, vislumbrou, né, a necessidade de um grupo, Isso. de formar um grupo de pesquisa. Como foi isso? Eu participo do ambulatório desde 1998, que eu era aluna do quarto ano, fiz minha iniciação científica lá, e é indubitável o crescimento do ambulatório, acompanha o crescimento da área de cognição. Mas como foi essa ideia lá, a origem disso? Bom, há bastante tempo que eu imaginava a possibilidade de criar um grupo de estudos de demência, né? Mas não tinha muita experiência de fazer, como fazer esse grupo. E até vou fazer um parênteses, né? É, na, no nosso, os médicos que trabalhavam no Hospital das Clínicas eram muito competentes, os neurologistas, mas nenhum deles, ou praticamente nenhum, tinha uma clara linha de pesquisa. Eram neurologistas gerais, nós todos éramos neurologistas gerais. Então, qual era o nosso sonho naquela ocasião? Estudar e conhecer o máximo possível, porque eram neurologistas gerais. Mas a gente não tinha clareza de que especialmente numa universidade, nós não podemos só saber as coisas, nós temos que criar conhecimento. A universidade tem que criar conhecimento, tem que procurar reforma. Nós não tínhamos essa ideia. Então, isso aí nos atrasou muito, e a mim também, tá certo? Eu acho que aquelas pessoas que na época de outras especialidades viajaram para o exterior e verificaram como é que funcionavam as coisas no exterior, na busca de novos conhecimentos, devem ter crescido muito mais do que o grupo que ficou restrito a simplesmente ser quase historiadores da medicina, quer dizer, ler os trabalhos que foram publicados por outros. Mas eu comecei a imaginar a possibilidade de criar alguma coisa, algum conhecimento, e daí teve uma oportunidade que um laboratório me convidou para fazer uma pesquisa em demência. E daí, com isso, eles me pagaram alguma coisa para que eu pudesse imprimir papéis, imprimir coisas. Não era muito recurso, mas com isso, foi aí com esse estudo, um estudo de uma droga, de uma medicação, que, aliás, nem foi usada depois para demência, eu comecei a fazer o primeiro, e daí tinha que fazer tudo certinho, fazer o critério diagnóstico, todos os pacientes tinham que ter uma avaliação bem feita, tudo. Então, foi a partir de um clinical trial clínico que o laboratório começou. Eu tive que convidar algumas pessoas para trabalhar comigo, eles fizeram doutorado comigo e, e nós fizemos o primeiro trabalho, e que resultou da minha tese de livre docência, que era um estudo epidemiológico de demência, mas estudo epidemiológico preliminar feito num ambulatório de um hospital geral, com todas as críticas, tal, mas quais eram as formas mais frequentes de demência num hospital geral. É o primeiro estudo desse tipo que acho que foi feito no Brasil, não tenho certeza agora, mas era um estudo epidemiológico e daí também desenvolvi a partir daí um método diagnóstico, porque para fazer o diagnóstico dos pacientes com demência no Hospital das Clínicas, nós não podíamos usar os métodos utilizados em outros países, porque eles tinham uma escolaridade muito baixa. Então, eu teria que criar um método diagnóstico. Então, a partir daí, eu criei uma bateria cognitiva breve para avaliar os pacientes de escolaridade baixa. Então, pequeno tudo foi criando estudos adicionais, e eu acho que foi por aí que começamos a desenvolver. Tardiamente, eu devo dizer, porque eu comecei esse estudo mais ou menos em 1988, por aí, tá certo? Quando eu já tinha 41 anos de idade. Quer dizer, você vê que é tardio, né? Começar uma nova área assim, é, tardiamente. E nesse sentido, eu estou me estendendo um pouco, mas eu gostaria de contar que eu tive a sorte de ter tido um contato com um professor fantástico que veio ao Brasil visitar o nosso serviço.
E ele então ficou conosco durante algum tempo. Nós apresentamos casos para ele, ele foi ao pronto-socorro, ele foi comer pizza com a gente, essas coisas, comer churrasco, enfim, ele ficou amigo nosso lá durante algum tempo. E esse cara não era na ocasião, mas ele foi o presidente da World of Neurology. Sujeito conhecidíssimo, Vladimir Rachinsky, que tem a escala de Rachinsky. E o Rachinsky um dia falou para mim: olha, vocês aqui são muito bons neurologistas, muito bons. Vocês conhecem bastante neurologia. Eu fico impressionado como vocês sabem. Mas vocês não produzem nada. Qual é o que vocês produziram no último tempo? Que conhecimento vocês publicaram? Vocês não publicam nada, está errado. Vocês têm que pôr o conhecimento de vocês em benefício do aumento do conhecimento da neurologia. Está errado. Isso foi uma das coisas mais marcantes que aconteceu comigo. Ele me falou isso, eu fiquei, putz, vida, ele tem toda a razão. Nós somos simplesmente seguidores do que os outros falam. E por quê? Foi daí, então, que eu tive essa oportunidade, e a partir daí as coisas mudaram radicalmente para mim. Comecei a tentar. Desse estudo de epidemiologia no Hospital das Clínicas, eu achei bom, mas estudo de epidemiologia no Hospital das Clínicas não vale, tem que fazer um estudo epidemiológico populacional, está fazendo um estudo populacional, mas o estudo populacional é um corte, tem que fazer a incidência, tem que fazer mortalidade. Daí, com isso, também começamos a verificar os testes. A Paulista tinha feito um teste do mini exame de estado mental, que não batia conosco. Eles diziam que o menor valor para analfabetos era 13. Para mim tinha dado 17. Poxa, dá muita diferença. Então eu falei, vamos fazer um estudo conjunto? Então fizemos um estudo conjunto. Esse estudo conjunto hoje tem mais de 1.500 citações, que é o meu exame do estado mental. Então, enfim, foi a partir disso que começou o ambulatório e começou a ir em frente. Então, foi muito bom, né? Foi muita sorte que eu tenha utilizado um ensaio clínico com o dinheiro do ensaio clínico, poder tocar os estudos, desenvolver instrumentos, enfim, foi assim. Doutor Nitrini, na área cognitiva, né, o senhor mencionou o doutor Rachinsky. O senhor teve outros colaboradores internacionais que ajudaram no desenvolvimento da cognição nacional? Olha, talvez a pessoa mais importante para a minha formação, como neurologista do comportamento, neurologista cognitivo do comportamento, foi o professor Marcel Mesulan. O professor Marcel Mesulan, eu tinha lido o livro dele, primeiro volume do Neurologia Cognitiva e do Comportamento, e eu fiquei impressionado com o livro dele. O livro dele era um livro baseado em anatomia, sabe? Um livro muito sólido, muito bom, né? Muito bom. E daí ele veio ao Brasil, num congresso no Rio de Janeiro. E as pessoas foram muito gentis e me apresentaram aí, falaram, esse aqui é o sujeito que mais gosta de demência aqui no país, não sei o quê, me apresentaram e tal. E o Mesonan era um sujeito, uma pessoa muito reservada, fala pouco, tal, né? Bom, mas daí um dia, eu, pelo menos interpreto assim, talvez ele interprete de outro jeito. Nós fomos naquelas festas de congresso e ele tomou um pouco a mais, pouquinho a mais, bebeu um pouquinho a mais. E eu também tinha bebido, então ficamos conversando como se fôssemos grandes amigos. E conversamos sobre o livro dele, sobre o Lúria, sobre a Rússia, enfim, conversamos sobre tantas coisas, e daí ele me convidou para ir para lá. E na ocasião ele fazia um curso, ele dirigia um curso de uma semana em Harvard, de Behavioral Neurology. E eu fui para lá fazer o curso, daí fui na casa dele, conheci e tal, e fiquei lá fazendo um estágio durante mais uma semana. Fiz um estágio lá no grupo dele, e com isso eu aprendi muita coisa. Quando eu voltei, eu tentei implementar muito o que eu tinha visto lá, entendeu? E tentei, acho que um pouco eu consegui. Então, eu acho que o Marcel Mesulan dentro da área, teria sido o meu mentor mais importante. Esse congresso que ele veio foi o Congresso do Rio de 88, eu acredito, né, ou 90, né? Foi nesse Eu não tenho período? certeza, mas eu fui para lá em 90. Eu não sei se foi no 90. mesmo ano que eu fui, porque eu fui lá, Eu acho que é 90. eu fui para lá em dezembro, e o Congresso Brasileiro costuma ser em setembro, por aí, né? É possível que eu tenha sido no mesmo ano. Acho que 88 foi o Congresso de São Paulo, 90 foi o Congresso do Rio. Então foi em 90, no Congresso do Rio. Isso mesmo. Essas oportunidades que a gente tem quando vai a congresso, possibilidade de conversar com um grande professor é fantástica, né?
você ter isso. Na Faculdade de Medicina da USP, a gente teve a possibilidade de trazer algumas pessoas. Todos têm essa possibilidade, mas nos congressos, você tem a possibilidade de um papo, de uma conversa com alguém. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? E, de repente, até estabelecer a possibilidade de um estágio, um curto estágio, tal. Como foi esse para mim? Foi um estágio muito curto, mas eu já tinha bastante conhecimento. Às vezes um estágio curto de uma semana. Fiquei uma semana na clínica dele, depois uma semana fazendo, foram 2 semanas ao todo. Uma semana na clínica dele, acompanhei, ele fez um estágio para mim muito bom. Ele montou assim: você vai acompanhar a avaliação do médico, depois você vai a avaliação do psicólogo, depois você vai avaliar na imagem. Uma semana que eu fui fazendo tudo que tinha que fazer, né? E depois fiz o curso teórico com eles, que é um curso dado por todos os melhores professores da época davam aula nesse curso, ele convidava a gente. Quem que não quer dar uma aula em Harvard? Então, todos os melhores. Então, foi uma possibilidade muito grande, porque eu bati um papo com ele no congresso. Então, é uma possibilidade que a gente tem que colocar para os alunos aí que estudarem, nos ouvirem eventualmente, né? Doutor E, Nitrini, depois, em 2003, foi criado o Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos do Hospital das Clínicas. O senhor também participou disso. Como é que foi isso? Essa ideia realmente foi minha. Eu que criei, fiquei discutindo como era o nome, aonde que a gente ia fazer. Eu fui o pai desse negócio, se bem que um pai assim que abandonou depois de algum tempo o seu filho. Mas a ideia foi o seguinte: eu achava que não é possível, embora alguns discutam isso comigo, não é possível que demência seja atendido só pelo neurologista. Não haverá neurologistas em número suficiente para atender o número de casos de demência. Demência tem que ser multidisciplinar. E você tem que ensinar aos colegas psiquiatras, aos colegas geriatras, etc., a atenderem bem casos. Então, eu quis fazer um centro de referência que fosse montado por psiquiatra, neurologista e todos atendessem os pacientes. Foi assim que foi a ideia original. E no início até funcionou bastante bem. Nós conseguimos alugar uma casa, porque eu achava que os estudos com demência, muitos dos estudos, têm que ser feitos com grupo controle. Aliás, grande parte dos ensaios que não tem que ser feito com grupo controle. E como é que você pega um hospital como o Hospital das Clínicas, lotado de gente, sem espaço nenhum, para colocar um grupo controle? É até, vamos dizer assim, questionável do ponto de vista ético você usar um hospital que está sobrecarregado, que não tem como atender, para fazer um grupo, colocar um grupo controle lá. Né? Não sei se você concorda, mas é uma coisa a ser discutida. Então, eu achei que tínhamos que alugar uma casa próximo do Hospital das Clínicas para conseguir fazer isso, e ali tem um grupo controle para fazer ensaio clínico, fazer outras coisas. E, e durante algum tempo conseguimos, porque os laboratórios nos ajudavam, pagando, mas depois de algum tempo parou, não vieram novas medicações, tal, e a gente não tinha mais como pagar os aluguéis e tudo mais, sabe? Os aluguéis foram crescendo muito na ocasião, então até que a gente foi obrigado a sair de lá. E voltamos para o Hospital das Clínicas, conseguimos um pequeno espaço, e sempre foi uma briga por conseguir espaço no hospital. E até hoje a gente não tem um espaço suficiente para tocar o Seredic. Mas foi essa a ideia, e sem dúvida, os geriatras, os psiquiatras que passaram conosco aprenderam muito e levaram para os seus serviços. Tá certo? Por exemplo, na geriatria, tem um grupo dirigido pela Lilian Sarakorovitz Morillo, que ela estudou com a gente e hoje ela faz o quê? Ela estuda demência avançada na geriatria, que é uma coisa muito própria mesmo para ser cuidado pelo geriatra. O geriatra precisa acompanhar a demência avançada e tem condições para isso. Enfim, é, abriu-se uma perspectiva de mais pessoas. A psiquiatria do Hospital das Clínicas também é muito boa no estudo de demências. A geriatria também tem estudado, tem mais, enfim. Eu acho que o Seredi contribuiu um pouco para isso, não foi só ele, mas contribuiu para fazer essa ideia de que mais especialistas se dediquem e saibam trabalhar com isso. Por exemplo, saber quando que o caso precisa ser indicado para um psiquiatra, quando que um caso precisa ser indicado realmente para um neurologista, porque é um caso mais complicado, quando que um geriatra preparado sabe que aquele caso não é para ele. O psiquiatra também tem que saber, e nós neurologistas temos que saber também. Então, era essa a ideia. Dona Trine, de todos esses estudos que o senhor, capitaneou,
quais que o senhor assim considera assim os mais importantes? Se eu fosse selecionar quatro, cinco, quais estudos o senhor acha que contribuíram ou contribuíram ou o senhor gostou mais de fazer? Olha, eu acho que os estudos de epidemiologia foram importantes. Desde o estudo de prevalência, de incidência, e depois nós fizemos um estudo de prevalência na América Latina, em que eu reuni todos os estudos, nós reunimos, não fui sozinho, reunimos todos os estudos feitos na América Latina para fazer um trabalho. Esse, eu acho que esses estudos epidemiológicos foram muito importantes. Depois teve o lado dos estudos que falaram, criaram métodos diagnósticos para indivíduos de baixa escolaridade, começando com o mini exame do estado mental, que é, como eu disse, o trabalho que a Sônia Bruck é a primeira autora, e que nós publicamos e tem muito importante para outras pesquisas, tal. Eu criei aquela bateria breve de rastreio cognitivo, ela foi publicada e ela é valorizada. Tem estudos feitos em outros países com essa mesma bateria. Eu acho que é um estudo importante. Então, esses aí eu considero mais importantes. Agora, mais recente, eu também fiz alguns pequenos trabalhos que não são tão citados, mas que eu considero também importantes. Eu acho que fui a primeira pessoa a descrever na literatura que os pacientes com paralisia supranuclear progressiva têm transtornos da motricidade, que se caracterizam por perseveração motora elementar, ou seja, eles começam a fazer um movimento e não conseguem parar de fazer esse movimento. Um fenômeno descrito por Luria, que chama perseveração motora elementar. O indivíduo começa a fazer um movimento e não consegue parar. Isso depois foi descrito na literatura com o nome do sinal de aplauso. E quando o sujeito publicou isso com o nome de sinal de aplauso, ele não referiu o meu trabalho, o que fez com que eu, durante algum tempo, ficasse muito pouco amigo do Bruno Dubois. Depois eu deixei para lá, mas o fato em conteste é que fui eu que descrevi a perseveração motora elementar na paralisia supranuclear progressiva, que é a base, enfim, do sinal de aplauso. E depois, mais recentemente, nós tivemos um trabalho que eu acho que vai ser um trabalho que vai continuar ainda, que eu acho que ainda vai trazer muitas coisas, trabalho que deve continuar. Eu vou participar, mas são outros que vão dirigir, não tenho mais condições de dirigir um trabalho agora. É o trabalho sobre a existência da doença de Alzheimer no macaco prego. Esse é um trabalho que eu acho fantástico. Nós, para ter uma ideia de como nós achamos esse trabalho fantástico, nós submetemos a Nature. Não foi aprovado na Nature, mas saiu no Scientific Report, que é um trabalho interessante. E a gente está continuando isso, né? A estudar mais a prevalência de demência em macaco prego. É doença de Alzheimer, não demência, mas doença de Alzheimer. Do ponto de vista. Eu acho isso. Eu tive a sorte também de participar do banco de encéfalos aqui do Hospital das Clínicas, né? Que é uma fonte grande de trabalhos, de conhecimento. E um dos trabalhos assim que eu acho interessante que foi feito nesse banco de encéfalo foi o fato de que eu imaginei a possibilidade, na ocasião eu não tinha nenhum conhecimento, mas eu imaginei a possibilidade de que os indivíduos com jogadores de futebol pudessem ter encefalopatia traumática crônica. E eu estava acompanhando na época, eu com os meus assistentes, acompanhando o caso do jogador Bellini, que tinha uma demência um pouco atípica, e no fim a gente conseguiu fazer um exame neuropatológico do Bellini, e ele tinha encefalopatia traumática crônica. Esse caso foi publicado, e na ocasião saiu na primeira página do New York Times. Veja você, teve um impacto assim, porque isso não era conhecido, né? Mas agora eventualmente é citado, mas já existem trabalhos de grande número de jogadores mostrando que sim, que o jogador de futebol pode ter encefalopatia traumática crônica. Há alguns estudos que eu acho relevantes que eu fiz. Sonitrini e a demência neuropsicologia, a revista. Como é que surgiu a ideia da revista? Bom, eu acho que
modestamente, assim, eu acho que eu sou um cara criativo, entende? Portanto, que eu criei essas coisas aí. Então, eu achava que nós precisávamos ter uma revista nossa. Eu, por exemplo, valorizo demais o Arquivo de Neuropsiquiatria. Valorizo demais. Por quê? O Arquivo de Neuropsiquiatria permitiu que a comunidade brasileira se expressasse, mostrasse seus casos, seus trabalhos, tal. E veja você que muitos dos trabalhos não teriam sido publicados se não houvesse o Arquivo de Neuropsiquiatria. Primeiro que a pessoa não escreveria achando que iria ser impedido de publicar por preconceito. Então ele fala, não vou publicar, eu vou mandar para as revistas, não vão aceitar, porque eu sou latino-americano, sou brasileiro, não vão aceitar. Não vou publicar, nem vou mandar. Arquivo já eliminou esse problema, tá certo? E os indivíduos publicando em arquivos no início era em português, podia publicar em português, então era fácil, tal, e foi a pouco foi dificultando, transformando num periódico melhor. Então, arquivos era muito importante. Eu imaginei a mesma coisa para a demência e neuropsicologia, fazer com que as pessoas pudessem ter uma revista em que eles pudessem efetivamente pôr seus trabalhos. Só fazendo um parênteses, quando eu publiquei sobre perseveração motora elementar na paralisia supranuclear progressiva, eu achava que era um trabalho muito importante. Então, eu mandei para uma revista também muito importante. E o que os editores, os revisores disseram? Da onde você tirou a ideia que existe comprometimento cognitivo na paralisia supranuclear progressiva? Paralisia supranuclear progressiva não pode ter isso, porque você está supondo que existe lesão frontal na paralisia supranuclear. Não existe lesão frontal na paralisia, e recusaram. Daí eu publiquei em arquivos. Está publicado em arquivos. Se não tivesse, não teria publicado. Publiquei em arquivos. E hoje todo mundo sabe que tem comprometimento frontal na paralisia supranuclear progressiva. Todo mundo careca de saber. Só que, como um brasileiro diz isso, ele disse que não podia porque estava querendo dizer que tinha comprometimento frontal. Entendeu? É o típico problema que nós enfrentamos se a gente não tiver periódicos nossos para publicar. Então, eu posso dizer que eu publiquei esse trabalho antes das outras publicações porque tinha um periódico nosso que aceitou meu trabalho. Certo? Então, eu achava que também era a mesma coisa. Então, por isso que eu tive a ideia de criar a demência e neuropsicologia. E tive uma ideia também, e eu vou explicar, por que eu não pus Jornal Brasileiro de Neurologia ou de Demência? Assim? Porque conheci nesses congressos um cara fantástico que teve aqui no Brasil, chamado Enio de Renzi. Enio de Renzi é um monstro da neuropsicologia, já falecido. E o Enio de Renzi falou que quando ele foi querer fazer uma revista na Itália, foi logo depois da Segunda Guerra. Ele falou assim: Poxa, eu vou chamar de Italian Journal of Neuropsychology. A Itália está na pior, né? Tinha ficado do lado dos alemães, depois ficou do lado. Enfim, foi aquele rolo que a Itália fez durante. Né? Italian Journal ninguém vai publicar. Então ele falou assim: O que eu vou fazer? Ele falou para mim: Eu vou pôr um nome latino na minha revista, porque latino ninguém sabe. Então eu chamei essa revista de Cortex. Cortex é um tremendo jornal. E ninguém sabe de onde é o Cortex, porque Cortex é um nome latino. Então eu falei, vou pôr demência e neuropsicologia, um nome latino. Ninguém sabe, teoricamente, de onde é a revista. Tá certo? Então eu segui essas coisas que você vai pegando dos grandes caras com quem você tem a oportunidade de conviver. Então, pus o nome demência e neuropsicologia. Com isso, a revista foi indo, e está indo. Dá um trabalhão desgraçado para todos nós. É difícil, a gente não consegue muitas vezes colocar em sites por preconceito. Digo para você, existe preconceito na ciência e demais, né? De todas as partes. Nós mesmos, né? Se recebemos um trabalho que vem da Conchichina, a gente também vê com certo preconceito, faz parte. Né? E então é difícil. Mas o professor Espina me ajudou na ocasião, foi comigo lá no Cielo, para que o Cielo aceitasse, porque para que mais uma revista brasileira? Vocês ficam querendo produzir revista, chega disso, tá? Sabe como é? Falaram isso para mim. Mas eu, com o Espina me ajudando tal, e eu mostrando que conseguiria, eles falaram, vamos dar um crédito para você durante 2 anos, para ver se você consegue, daí a gente conseguiu e ficou, né? Então, eu acho que essa foi uma coisa muito importante, eu considero uma das coisas mais importantes que eu fiz, e é o que eu considero, para mim, como aposentado, a principal atividade que eu vou ter enquanto puder, né? A revista de Medicina e Neuropsicologia. Gostaria muito de vê-la indexada no Web of Science. Estou lutando para isso. É o que falta. Todas as indexações a gente conseguiu. No PubMed, eu fui lá no PubMed, discutir, conversar, para que pudéssemos
tal, enfim, lutei para conseguir a indexação. Enfim, é uma revista. E acho que ela está crescendo. Eu recebo revistas de artigos de muitos lugares, entendeu? É bom. A É, Sônia é minha editora associada, coeditora comigo, ajuda demais, porque tocar sozinho, ser editor junto com as coisas que a gente tem também, né? Como médicos, né? Eu sou médico também, atendo meus pacientes, e, e a gente está escrevendo agora o tratado de neurologia, que também dá trabalho, enfim, a gente faz um monte de coisas, como todo mundo. E, e editor de periódico é um trabalhão. Quem já foi editor aí dos arquivos de neuropsiquiatria sabe que trabalho que dá, né? Então, essa ideia de ter dois como editor, por exemplo, Arquivo de Psiquiatria, agora mais recentemente tem dois editores, né? Editores-chefe. Então, a Sônia sempre me ajudou, agora ela é editora-chefe junto comigo. e como foi sua trajetória na Academia Brasileira de Neurologia? Ela foi muito legal. Eu devo muito à Academia Brasileira de Neurologia. Eu comecei a Academia Brasileira de Neurologia no primeiro congresso que eu fui, na Bahia, se não me engano, em 1976. Depois, com o mestrado, já me tornou, não precisei fazer exame, né? Porque antigamente, eu não sei como é agora, com mestrado, doutorado, você já era membro da academia. E daí eu entrei na comissão de ensino. Eu gostava muito da comissão de ensino. Depois eu fui presidente da comissão de ensino. Eu achava que era uma atividade muito importante. E continuei ligado, participei, fui, em 1988, eu fui o diretor científico do Congresso Brasileiro. Eu acho que foi um congresso, na minha opinião, um congresso bem marcante. A gente fez um congresso, eu acho, no padrão, a gente tentou fazer no padrão do Congresso norte-americano, que a gente ia no Congresso da Academia Americana de Neurologia. Eu tentei. E o DC de neurologia cognitiva, né? Isso também foi essencial na criação. O que o senhor me fala dele e das reuniões do DC? Esse DC era um DC que não existia, né? Não existia, e havia uma Câmara, na ocasião, foi quem mais se entusiasmou com isso e queria fazer um DC de neurogeriatria. E inicialmente foi criado como um DC de neurogeriatria. Mas aí eu a convenci a mudar o nome para Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento, porque era mais o que a gente fazia. Porque neurogeriatria seria algo menor, né, do que o que a gente faz mesmo. E ela aceitou, e foi daí que esse departamento científico começou com um número muito pequeno de pessoas, e hoje é um dos maiores departamentos científicos da academia. Eu não sei dizer, mas acho que depois do DC, um pouco depois, talvez tenha outro no intervalo aí, do DC de neurologia geral, neurologia de história, que seguramente é o maior, né? Depois vem o DC de neurologia geral, o nosso é o terceiro ou quarto maior departamento científico, né? E daí a gente criou também no departamento científico a reunião de pesquisadores em doença de Alzheimer, aí eu criei já com associação com o Paulo Caramelli. Nós criamos juntos o DC de neurologia cognitiva, o DC, a reunião de pesquisadores em doenças de Alzheimer e desordens associadas. E foi uma coisa inusitada, né? Foi bem diferente do que os outros. Era uma reunião em que todos poderiam participar desde que levasse um trabalho. Isso para quê? Para evitar pessoas que discursam sobre o assunto, mas não trabalham sobre o assunto. Então, você se inscrevia mediante a apresentação de um trabalho. Isso foi fantástico, porque foi uma coisa inovadora. Na época tinha um certo recurso para fazer e fizemos reuniões muito boas. A primeira foi na USP, aqui na Universidade de São Paulo. Pegamos uma sala no fim de semana e fizemos depois já tinha mais dinheiro, fizemos em São Pedro, depois a próxima a seguinte foi no Rio de Janeiro, e as pessoas se envolvendo e tal. E hoje é uma reunião muito importante, uma reunião importante que faz com que as pessoas se interessem mais. Isso é uma reunião científica mesmo, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado da criação dessa reunião. Então, e o Paulo também, porque a gente
naquele período mais jovem, assim, a gente era um pouco pretensioso, vamos dizer assim, né? Porque é importante, né? A pessoa mais jovem tem que ter uma visão assim um pouco para frente. Então nós fomos na reunião internacional da Alzheimer Association, né? Que naquele tempo se chamava, como é que ele chama? Era um outro nome, né? Agora é Alzheimer Association International Congress, naquele tempo chamava-se Era a ICAD, idade, né? International Conference on Alzheimer's Disease. E nós fomos lá falar com um dos diretores, falar com ele. Escuta, não dá para a gente levar esse congresso para o Brasil? Pô, uma pretensão. Tinha meia dúzia de pessoas que trabalhavam sobre Alzheimer na ocasião. Fomos lá falar com ele se não podia trabalhar. Ele falou para mim, olha, ele falou para nós. É uma muita ideia muito boa, mas precisava que vocês trouxessem mais trabalhos aqui. Praticamente tinha meia dúzia de trabalho que a gente tinha levado lá. Falou assim, a hora que vocês tiverem um número grande de trabalhos aqui, daí vocês podem pleitear assim que o Congresso seja lá, mas sejam bem-vindos. Foi muito gentilíssimo, foi gentilíssimo. Mas ele podia ter falado para como, né, que vocês me pediram. E daí, então, como a gente não podia trazer para o Brasil aquele Congresso, nós fizemos um parecido que era a RPDA nós fizemos no Brasil. E acho que foi até mais certo, né? Aquele bloqueio que o professor mais velho nos fez para que a gente visse que o nosso caminho era mais esse, né? Fazer primeiro uma reunião no Brasil. E foi ótimo, foi ótimo. Muito Professor bem. Nitrini, Sim. hoje o senhor faria neurologia de novo? Ah, eu faria. Eu acho a neurologia uma especialidade muito rica, muito interessante. Eu sinto, francamente, que agora eu já não sei neurologia como eu sabia quando eu fiz a minha livre docência, que eu tinha que estudar tudo e saber tudo. Agora, eu sou um sujeito limitado em neurologia. Eu faço uma área da neurologia, eu não tenho mais o conhecimento geral que tinha antes, né? Trabalho numa área com muitas coisas a ser publicadas, não consigo acompanhar a neurologia geral. Mas eu gosto muito de neurologia. Eu acho a neurologia uma especialidade fantástica, fascinante, porque ela permite que um tipo de raciocínio que eu gosto muito, né? Um raciocínio que você vai construindo um diagnóstico, né? E nem sempre você consegue construir assim, você tem que diagnosticar por padrão. Mas eu gosto do diagnóstico construído, a partir de sintomas, sinais, e você vai indo e constrói esse modelo, que nem sempre é o modelo ideal, muitas vezes você tem que voltar e fazer um diagnóstico pela imagem. Mas esse modelo do diagnóstico de neurologia me fascina, eu gosto muito. Faria de novo, sem dúvida. E se o senhor pudesse dar conselhos para um jovem residente de neurologia que está começando a sua carreira como neurologista, quais conselhos o senhor daria? Bom, talvez o primeiro que eu diria é o seguinte: a residência é fundamental. Procure aprender o máximo possível na residência. Até eu diria o seguinte, que há pouco tempo eu estava dando uma aula e falei que na formação do indivíduo e na prevenção de doenças ao longo de toda a sua vida, os primeiros 1000 anos de vida são essenciais. E estava dando aula para os residentes, e o Luiz Henrique falou, e a residência com 1000 anos também não é muito importante, e ele fez um paralelo, e é mesmo. A residência são os 1000 anos de formação de um novo neurologista. Então, eu diria que a residência é Mil essencial. dias, né, doutor Ricardo? Acho que podia Como? gravar de novo. 1000 dias, né? Mil 1000 dias, o dias. que eu falei? Vamos gravar de novo? 1000 anos, o senhor Ou falou. 1000. Eu falo 1000 anos de vida, É mil bom, a dias. gente, Vou quando gravar fala de novo. nesses números grandes, isso vai se estendendo, É. mas são 1000 dias. Então, eu acho que os primeiros 1000 dias que coincidem com a residência são os principais formadores de um neurologista. Então, o neurologista jovem que está começando a neurologia deve se dedicar muito durante a residência, aprender tudo o que ele puder. E não só aprender a fazer diagnóstico, aprender, mas também acompanhar os ambulatórios, porque o que o neurologista deve fazer melhor até do que os diagnósticos é fazer o acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo. Então é necessário também acompanhar, ver o acompanhamento como é feito, tá certo? Então não é só o diagnóstico, mas o acompanhamento. Então eu diria isso, que o neurologista precisa fazer uma boa residência. Então ele tem que procurar as melhores residências para fazer, se esforçar para ser capaz de fazer uma das melhores residências. Vale a pena ao residente e depois para o exterior?
Eu não fui numa época assim tão recente, então não saberia dizer com certeza o quanto que é vantajoso ir para o exterior nesse período. Eu acho que o período melhor para ele ir para o exterior é quando ele já tem mais ou menos definido qual é a área de pesquisa que ele quer fazer. Eu acho que esse seria o momento melhor, mas é uma opinião em que pode ser, outros podem achar de outro jeito. Mas eu acho que se você já tiver definido que você vai estudar, por exemplo, seu interesse mesmo é doença vascular cerebral, vale a pena, depois de terminada a residência, e talvez até de uma complementação especializada, e é um centro muito bom de doença cerebrovascular. Se o seu interesse é estudar demência, vale a pena ir para um outro grupo no exterior. Mas se você não sabe direito qual é a área que você quer fazer, você não vai aproveitar tanto, né? Eu, pelo menos, penso assim. E que mais que eu diria, além da residência? Eu acho que para ser um neurologista geral, pelo menos como médico, ainda não há espaço na maior parte dos estados do país e nas cidades do país de ser um neurologista só especializado em doença de Parkinson ou em demência. Tal. Ele tem que ter um neurologista geral. Numa cidade grande, num ambiente já mais acadêmico, é possível, por exemplo, para mim, ser um médico que atende fundamentalmente pacientes com distúrbios cognitivos, porque numa situação dessa, existe uma divisão, as pessoas já conhecem, já sabem a quem encaminhar, mas é necessário, numa outra situação, aprender neurologia geral, tá certo? E manter-se atualizado em tudo, né? Eu diria isso, são duas coisas mais ou menos óbvias de recomendação, né? É muito importante que o indivíduo esteja atento quanto aos progressos de exames complementares, né? Não há dúvida nenhuma que os exames complementares vão revolucionar a medicina em geral, né? A gente, muitas das coisas que a gente aprende para fazer diagnóstico no futuro talvez não sejam tão importantes, enquanto que a neuroimagem, os biomarcadores, etc., a genética, né? O genoma e outros mecanismos vão ser mais importantes. Então, precisa estar atento a isso, né? Não é só ficar estudando o exame neurológico, que é fundamental, mas você tem que abrir a mente para os outros métodos diagnósticos, porque eles vão ser cada vez mais relevantes ao longo do tempo. O que mais que a gente poderia dizer? Falei já sobre o acompanhamento, que você tem que saber acompanhar os pacientes. Se você tiver a chance de ficar durante a residência acompanhando um paciente durante 1, 2 anos, vai ser melhor para você do que só ver pacientes fazendo diagnóstico e não acompanhá-los. E, por fim, eu até escrevi isso há algum tempo, eu acho que o neurologista, frente à gravidade e intensidade dos sintomas que ele vê, e como qualquer médico, mas o neurologista principalmente, ele tem que desenvolver uma cultura geral para procurar entender os problemas que as pessoas que ele atende têm, sabe? Ele tem que ter uma possibilidade de desenvolver uma empatia com os pacientes, entender os problemas que eles têm, tá certo? Isso é difícil eu acho que isso desenvolve-se com o tempo. Você vai desenvolvendo uma empatia maior, uma relação melhor com os seus pacientes. Mas também isso pode ser desenvolvido não só com o tempo, mas também com conhecimento, com leitura de livros, de romances, de assistir filmes, entender melhor as coisas, entender um pouco mais a vida. Ou seja, não precisa viver tudo para chegar aos 60 anos entendendo os problemas que as pessoas vivem. Você pode aprender isso também com leituras, com a procurar entender os outros, né? E se relacionar com os seus pacientes de modo a entender os problemas que eles têm, né? Quer dizer, você atende às vezes um paciente com Parkinson, tá certo? E não se envolve tanto com o fato de que a vida dele vai modificar-se muito com essa doença. Portanto, vê-lo com a empatia necessária. O paciente está iniciando uma doença de Alzheimer. Poxa vida, isso vai modificar a vida dele, da família dele toda, né? Então, tentar tratar isso como se deve, né? Com uma empatia, com envolvimento, com não diria compaixão, porque compaixão não é bem o termo, é com empatia mesmo, né? Eu acho que são coisas importantes e que você tem que estar preparado. O bom médico é o médico que se coloca ao lado do paciente, que
Isso é fundamental que todo mundo queira desenvolver. Não quero dizer com isso que eu seja um bom, tenha essa empatia desenvolvida, a ponto, mas eu sei o que é ser um bom médico. E um bom médico é aquele que consegue ser empático, fortemente empático com o paciente, né? Eu acho também que o exame neurológico tem esse condão, né? Quando você examina um paciente, faz uma boa anamnese, faz um exame neurológico bem feito, o paciente já sai do seu consultório falando: eu fui a um médico, porque nunca ninguém me examinou desse jeito. Isso cria um vínculo com o paciente que vai ser muito forte. Ele vai achar que você sabe o que está fazendo. Então, fazer um bom exame neurológico, e às vezes você fala, mas nem precisa, o paciente tem Parkinson, era o que ele já entrou, já vi que era. Não é assim, né? Você tem que examinar. Eu acho que são esses conselhos que eu daria para um médico jovem. Muita coisa misturada aí, mas talvez eles consigam extrair daí as informações que eu acho mais importantes. Nesse sentido, doutor Nitrini, além da neurologia, quais têm sido assim os seus interesses intelectuais agora? Recentemente o senhor foi para o Amazonas? Ah, bom, eu fui ao Amazonas num estudo que eu fui com a Sônia, que era pós-doutorado dela, que a gente foi estudar comunidades ribeirinhas. Mas eu recentemente fui ao Rio Negro, fiz um passeio, né? Passeios, né? Sim. Passeio. Foi um passeio na Amazônia. Estou com vontade de fazer outro passeio no Amazonas, que um amigo meu fez, que esse foi melhor do que o passeio que eu fiz. Eu estou com vontade de fazer. Eu gostaria muito de conhecer melhor o país, né? Conhecer melhor o Brasil. Eu fui a muitos lugares, eu agora estou querendo muito ir na Serra da Capivara, porque a gente está estudando os macacos prego, e os macacos prego tiveram um estudo feito na Serra da Capivara que foi publicado na Nature, mostrando que os macacos pregos, eles são macacos que lascam pedra. Portanto, a ideia de que você vê um sítio com pedra lascada, dizer que ela existiam homens, não é verdadeira, porque não é o gênero Homo estava ali, não, pode ser que fosse o macaco ainda, porque ele lasca pedra. Então, é um macaco muito inteligente que usa instrumento de pedra lascada. Então, é, eu estou com muita vontade de ir na Serra da Capivara e conhecer um pouco mais o Brasil. Dos meus passeios, das minhas viagens, eu gosto mais. E é isso. Leitura, em geral, eu tenho tido menos tempo do que gostaria. Eu tenho alguns autores que eu gosto e estou sempre, alguns amigos me encaminham livros, eu leio, gosto, mas não leio tanto quanto lia no meu tempo de jovem. Eu lia tanto que quando comecei a fazer medicina, eu falei, preciso parar de ler tanto outras coisas, porque senão eu não vou poder estudar medicina, porque eu ficava lendo outras coisas e isso me prejudicava no desenvolvimento da medicina. Mas, por outro lado, eu acho que também me trouxe benefícios como Nós para estamos chegando quase ao final da entrevista, professor Nitrini. E o Corinthians? é, Corinthians começou no interior de São Paulo. Como é que é a história do Corinthians? o Corinthians, na época que eu era bem menino, assim, que eu tinha uns 6, 7 anos, o Corinthians era um grande time, era o time principal, ganhou o campeonato em 1954, campeão dos centenários. Então, na época, meu pai e toda a família era palmeirense. Mas meu pai nunca foi muito ligado no futebol. E daí o Corinthians só se falava dele, né? Porque o Corinthians ganhou o campeão do centenário e tal, então eu achei que fui ser corintiano. Começou ali, assim, espontaneamente. E eu fui um torcedor. Eu tenho uma vez o Milor Fernandes falou assim: eu tenho amigos que são Flamengos doentes, outros são Vasco doentes. Eu não, eu sou um Fluminense saudável, ele falou. Eu sou um corintiano saudável, eu diria. Eu torço bastante e gosto de assistir. Fico bravo quando o juiz faz algum erro, tá certo? Eu vivo assim. Quando o Corinthians perde, como perdeu aí do Equador, no Equador, recente Barcelona de Guayaquil, fico bravo e tal. Mas é uma das coisas que eu gosto de esporte, sempre gostei de esporte. E, e o Corinthians é como você, né? Você também gosta bastante de esporte. Nós curtimos bastante
esse time. O Corinthians está indo bem agora, no que anima, né? A gente estava achando que ele ia até continuar na Libertadores, caiu. E vamos ver, agora tem o jogo contra o Palmeiras aí, tem chance de ser campeão paulista depois de muitos anos. Então é isso, é uma das coisas que a gente gosta, né? Esporte. Eu sempre digo para os meus pacientes que sem esporte e arte, como eu disse, fica difícil ter uma vida de qualidade. Mas depois de uma certa idade, às vezes o esporte é só vendo na televisão, né? Não dá mais para praticar, né? O esporte como você gostaria, né? Não dá. Basquete, por exemplo, não é possível para mim, né? E agora nem o tênis está sendo possível, mas então, pelo menos ver, né? Sim. Jerusa, quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas. E Tonitrini, gostaria. eu deixo a palavra com o senhor. O senhor quer fazer algum comentário, alguma outra coisa? Não, é, bom, muito obrigado pela vocês me convidarem para essa entrevista. Eu, às vezes, quando começo a falar dessa vida toda, eu, às vezes, me estendo mais do que deveria. É difícil dar respostas né, para isso, né? Porque tem tantas coisas que levaram a outras, né? E muitas delas nem são perfeitamente compreensíveis por nós. Essas possibilidades de você fazer uma entrevista, ou mesmo de escrever um memorial, quando você escreve um memorial para concurso, etc., é uma forma de você começar a entender melhor a sua vida, porque isso vai correndo sem que você saiba por que uma coisa deu na outra. Daí, quando você é obrigado a escrever, você procura dar uma lógica, tá certo? Uma lógica que, na verdade, não existe, mas você procura fazer uma lógica dentro daquilo que aconteceu. Então você dá uma linha geral na sua vida. Então é interessante quando a gente faz essas entrevistas, a gente dá uma linha melhor na nossa vida. Mas essa linha é uma reconstrução, né? E toda reconstrução é uma reforma, né? Na verdade, é como se fosse uma reforma. Não é a verdade, né? É uma mudança. Você faz, agora você interpreta assim. Talvez alguns anos eu interpretasse de outro jeito. Mas eu acho que, por exemplo, se eu tivesse feito uma residência num lugar melhor ainda, que mostrasse que, para mim, desde o início, que eu tinha que produzir conhecimento e não ficar atrelado aos conhecimentos anteriores, eu teria produzido mais, cientificamente. E talvez tivesse contribuído mais com a ciência. Mas talvez tivesse perdido outras coisas interessantes que permitiram que eu tivesse uma vida boa e saudável, tá certo? Então, cada um tem as suas coisas. Mas eu acho que, do ponto de vista de alguém que queira fazer uma medicina científica, ele tem que pensar em procurar não só. Por exemplo, vocês sabem que todo pesquisador que almeja ser um grande pesquisador procura fazer um estágio com o Prêmio Nobel de Medicina, da ciência que ele faz. Por quê? Porque se conviver com o prêmio Nobel te dá uma chance maior, teoricamente, de você vir a ganhar um prêmio Nobel, entendeu? E isso é verdade, é verdade. É muito provável isso, né? Conviver com grandes pesquisadores, grandes pessoas. Então, eu acho que para aquele que quer fazer essa área, quer ser realmente um grande pesquisador, tal, ele tem que fazer isso, né? É isso que eu acho que eu não disse isso, porque eu estava falando, então eu resolvi completar com isso. Mas acho que faltou aí dizer essa possibilidade de se ligar a um grande pesquisador, né? A gente tem muitos exemplos disso ao longo do tempo, né? É isso, muito obrigado aí pela oportunidade. Desculpe ter me estendido tanto nas perguntas, podia ter respondido mais, não deixei vocês fazerem todas as perguntas que queriam. Mas é o meu jeito e eu me senti bem à vontade durante essa conversa, de tal maneira que gastei o tempo, até passei um pouco. Não, não passou não, professor. O senhor é sempre um modelo e um exemplo para todos nós. Muito Né? obrigado. Muito Fazer obrigado um pela. agradecimento? Obrigado a vocês. Posso fazer, Ilmar, um agradecimento? Claro. Não, eu gostaria de agradecer. Para mim é muito gratificante agradecer a academia, agradecer o Ilmar pelo convite de participar desse momento que realmente me traz bastante honra e gratificação, né? O professor Nitrini é um grande exemplo para todos nós e para mim especialmente foi uma pessoa que eu tive a sorte de estar ao lado e de que me abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades na minha carreira. Eu fico feliz de participar desse momento e agradeço.
Obrigado, Jerusa.